Olá pessoal, hoje nós vamos falar sobre o ensino de história local e incorporando a comunidade ao currículo. Nós vamos explorar um pouco esse tópico que é muito interessante, né? O ensino de história local e como incorporar a comunidade ao currículo. A história local, na verdade, é um recurso, né, inestimável para tornar aí o ensino de história relevante e envolvente para os alunos. Estudar história de sua própria comunidade pode dar aos alunos uma conexão pessoal e tangível com o passado. Para começar a ensinar história local, é importante primeiro conhecer bem a história da sua própria comunidade. Isso pode envolver aí a pesquisa em livros de história locais, o acesso a arquivos da cidade ou até conversa com moradores antigos. Uma vez que você tenha aí a compreensão sólida da história local, você pode começar a integrá-la ao currículo. Uma maneira de fazer isso é justamente através de projetos de pesquisa, sim, que encorajem aí os alunos a explorar aspectos específicos da história local. Esses projetos, eles podem envolver aí uma variedade de atividades, desde que a investigação de fontes primárias como fotografias antigas ou documentos de arquivos, ou até a realização de entrevistas com moradores antigos. Essas atividades, elas não apenas aprofundam a compreensão dos alunos sobre história, mas elas também desenvolvem aí habilidades que são muito importantes, né, de pesquisa e também de pensamento crítico. Uma outra estratégia para ensinar a história local é através das excursões educativas. Visitar locais históricos na comunidade pode dar aos alunos uma visão tangível do passado, uma apreciação mais profunda, né, pela história local. Além disso, o ensino de história local ele pode ser enriquecido através de parcerias com organizações da comunidade, como os museus locais, sociedades históricas ou até grupos culturais. Essas organizações, elas podem aí oferecer recursos valiosos, desde materiais de aprendizagem até palestras de especialistas e workshops. Ao ensinar história local, é importante aqui também destacar a conexão entre a história local e a história um pouco mais ampla. Por exemplo, como eventos locais se encaixam aí em tendências ou até eventos nacionais ou mesmo globais, né? Isso ajudará os alunos a verem a relevância da história local no contexto maior. E ensinar então a história local, ela também oferece aí uma oportunidade muito valiosa para ensinar os alunos sobre a diversidade e o pluralismo. E cada comunidade é composta por uma variedade de vozes e perspectivas. E é claro, importante que essas vozes diversas sejam incluídas na narrativa histórica. No entanto, é importante lembrar aqui que o ensino de história local pode trazer, sim, desafios. Por exemplo, pode ser difícil encontrar recursos ou materiais de ensino apropriados. Além disso, a história local ela pode ser controversa ou sensível e é importante aqui abordar esses tópicos com sensibilidade e muito respeito. Apesar desses desafios, eu acredito que o ensino de história local é, na verdade, uma estratégia de ensino muito valiosa e, claro, muito poderosa. Ela pode trazer a história à vida para os alunos, desenvolver habilidades de pensamento crítico e pesquisa, promover aí uma apreciação mais profunda, né, da comunidade local. Em resumo, o ensino de história local é uma ferramenta poderosa para tornar a história relevante e envolvente para os alunos. Com um pouco de pesquisa, um pouco de planejamento e muita criatividade, você vai integrar a história local em um currículo e trazer aí uma nova dimensão ao ensino dessa história. Por hoje é só. Muito obrigada pela participação e atenção de todos. Até a próxima aula.